Salve, salve rapaziada, vou gravar mais um vídeo aqui, espero que vocês gostem aí. Hoje eu vou apontar aqui algumas semelhanças aí entre o hebraico bíblico e o aramaico bíblico, né? Estamos aqui com a gramática aqui, né, do aramaico bíblico. Espero que vocês gostem aí do vídeo. É do Reginaldo Gomes de Araújo. Ele é uma dica aí, né, do professor Elenilson. Espero que vocês gostem aí. Eu vou apontar também algumas semelhanças, né, entre o aramaico bíblico e o texto bíblico, né, em si, né, o hebraico bíblico, né. Aí temos a introdução histórica e linguística. Temos uma introdução histórica e temos uma divisão linguística. Aí tem cronologia, aramaico antigo, aramaico oficial, aramaico médio, aramaico tardio, aramaico moderno. Aí temos a geografia, né? O oriental, o babilônico, mondaico, siríaco, ocidental, palestino, bíblico, galileu, judaico, samaritano, palmireno e nabateu, né? Aí temos aí a fonética e a grafia, fonemas e grafia, fonologia do aramaico bíblico, o alfabeto, as consoantes e as consoantes conhecidas como Begdakifat. Beleza? Aí tem consoantes culturais, temos o dagesh lene, dagesh forte, as vogais, o sheva audível, o sheva mudo, algumas regras combinatórias envolvendo o sheva, né? Aí tem a silibação aberta, silibação fechada, a acentuação ou a tonicidade, acentos disjuntivos e conjuntivos e acentos disjuntivos, siluque, atinar, zagef e gaton, segolta, acentos conjuntivos, munar, asla, dargá, telixá e ketilá. O vizinho aqui botou a música bem na hora do vídeo, velho. Pô, velho, mas vamos gravar assim mesmo. Aí vamos aqui pro que interessa, né? Vou passar aqui as folhas aqui do PDF, né? Aí temos aqui um prefácio, né? O prefácio aí, introdução histórica e linguística. Aí temos a introdução histórica, né? Vou falar mais sobre isso aqui mesmo, porque para o vídeo não ficar tão grande, né? Também, né? A língua aramaica, juntamente com o acádico, o hebraico, o árabe e fenício. Aqui estou falando aqui da questão, como eu disse no vídeo passado, né, que o hebraico ele tem semelhanças com outras línguas árabes, línguas semíticas, e mesma coisa é o hebraico o aramaico bíblico, né, é uma língua também semita, né. Aí, como fala aqui, a língua aramaica juntamente com o acádico, o hebraico, o árabe e o fenício constitui a família de língua semítica dos habitantes das tribos nômades do deserto da Síria. O nome Aram foi usado pela primeira vez pelo rei da Babilônia, Naram-Sin, em 2254 a 2218 antes de Cristo, né? O qual
combateu e derrotou Rashmagiki, senhor de Aram e de Dorne. O termo Aram é encontrado, segundo os relatos bíblicos, como nomes de lugar. O livro do Gênesis menciona lugares chamados de Padã Aram, Gênesis 25, do 20 ao 31, 18, do mesmo capítulo, 33, 18, capítulo 18, quer dizer, né, do 33. O 18 e o 35, versículo 9, e Aram Naharim, de Gênesis 24, 10 e Deuteronômio 3, 25. Todavia, não há referências diretas ao povo arameu até o século 11 antes da Era Comum, quando o soberano assírio Tiglat-Pileser I, em 1115 a 1103, deparou-se com eles na sua expedição militar ao longo do Eufrates, onde ele vivia. Este povo era considerado pequeno, formava reinos independentes, primeiro na Síria, mas expandiu-se, chegando até o Golfo Pérsico. A Bíblia hebraica descreve algumas conoções entre os patriarcas de Israel e Aram, para onde eles de vez em quando retornavam, usualmente para encontrar mulheres apropriadas. Gênesis 24, do 1 ao 10 e o 28, do 1 ao 5. O livro do Deuteronômio também, faz referências de que os israelitas eram descendentes de um arameu errante. Deuteronômio capítulo 26, versículo 5. Durante o período da monarquia em Israel, os reinos arameus de Zobá e Damasco cavalgavam com Israel com objetivos de ganhar poder e privilégios. A Bíblia hebraica narra que Davi derrotou Hadadezer, o soberano de Zobá, 2 Samuel capítulo 8, do versículo 3 ao 10, e que Salomão combateu Rezon, que fugiu de Zobá e tornou-se rei em Damasco, em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 25. Depois que o reino de Israel foi dividido por volta do fim do século V, antes da Era Comum, o controle regional passou a ser entre os reinos divididos de Israel e Judá e os arameus, de maneira que, às vezes, a região esteve sob o poder dos arameus e os israelitas estiveram subordinados a eles. Aí temos 1 Reis capítulo 20 ao 34, aí as referências bíblicas, 2 Reis capítulo 12, versículo 17, e temos o capítulo 13 ao 7 e o versículo 7, e o capítulo 22 e o versículo 25. E às vezes eram os israelitas que dominavam. Aí temos o 1 Reis capítulo 20, versículo 34 e 2 Reis capítulo 13, versículo 25. No século 4, deixa eu subir mais aqui. Eu vou ler só essa parte aqui mesmo da questão histórica, senão o vídeo vai ficar muito longo. Uma aliança unindo Damasco e Ramat com o Reino do Norte, como também os outros 9 países, foi suficiente para que contrapôsse ao poder do soberano Salmanaser III, 853 antes da Era Comum. Todavia, uma década mais tarde,
esta aliança foi desfeita e partes destes países foi dominado. 841 a.C. ou antes da Era Comum, né? Na metade do século VIII, Damasco fez uma outra aliança com o norte de Israel. Está incluindo os fenícios de Tiro. Eles tentaram de novo conseguir o apoio de Judá, mas o reino de Judá aliou-se com a Síria. Não confunda a Síria com Síria, tá? Como resultado de tudo isso, os estados arameus foram conquistados por Tiglath-Pileser III, que reivindicava ter destruído mais de 592 cidades de 16 distritos pertencentes a Damasco. Com ele, diversos reinos arameus foram colocados sob o controle da Síria, incluído por último Damasco, né? A política aramaica chegou assim no seu fim. Entretanto, a sua língua sobreviveu e, por incrível que pareça, ela conseguiu uma presença muito mais vasta do que o próprio povo, do qual ela teve suas origens. Então eu vou chegar até aqui, pessoal, porque tá um som aqui, som externo e não vai dar aqui, mas espero que vocês gostem aí do vídeo. Fica com Deus aí, até a próxima. Valeu!